Amém, igreja. Boa noite a todos que estão assistindo. Para nós tem sido um desafio muito grande toda vez que a gente está fazendo esse culto para transmitir, para chegar de melhor qualidade para vocês aí em casa. E a gente vai aprendendo a cada domingo, sendo desafiado e passando pelos esses desafios. É sempre bom. A gente sente falta desse período, dessa congregação aqui como igreja. A gente sabe que não se limita a um templo humano, mas que tudo passe logo e que a gente possa nos reunir como igreja aqui novamente, fazer uma celebração ao Senhor, que é isso que é o desejo do nosso coração. A gente sente falta dessa comunhão. Amém? Hoje eu queria trazer uma palavra para a igreja, ser bem breve, mas com o seguinte tema: como entender a vontade de Deus. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios, o capítulo 5. A gente vai ler apenas um verso inicialmente, que é o verso 17. Como entender a vontade de Deus? Efésios 5, o verso é o verso 17. Amém. Efésios 5, 17 diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Queria orar novamente com a igreja, queria orar novamente essa noite. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz. Que eu te peço essa noite que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. Que haja liberdade do Teu Espírito Santo para falar através, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus, todo espírito de dispersão, Pai, caia por terra, e que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor seja louvado, e que o Senhor cresça, Pai. Fala a cada um de nós, porque o Senhor é esse Deus que fala conosco, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Como viver a vontade de Deus? Talvez esse é um grande questionamento das pessoas que seguem esse Evangelho de Cristo Jesus. Talvez a gente não questiona isso de uma forma muito clara e audível para todos, né? Mas no fundo, nós queremos às vezes entender qual é a vontade de Deus. Porque o tempo todo nós temos que tomar decisões, o tempo todo nós temos que escolher. E como entender a vontade de Deus é um questionamento que nós fazemos. Quando Paulo falou em Efésios, no capítulo 5, no verso 17 que a gente leu, que a gente tem que compreender qual é a vontade de Deus para que a gente não haja como insensatos. É muito claro que existe sim uma forma de viver que não é na vontade de Deus. Existe sim uma forma de viver que você sai da vontade de Deus. E é por isso que nós devemos ter esse entendimento e buscar sim entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, mas antes necessariamente de entrar nesse ponto e nessas respostas que eu quero trazer hoje, nós precisamos entender uma outra questão hoje. Deus, ele se manifesta através de duas formas para nós. Deus, ele age com o seu povo através de duas formas, e eu quero trazer diversos exemplos na Bíblia que retratam essas formas de Deus agir. Existe uma forma de Deus agir que é uma forma soberana, que é uma forma inexável, é uma forma que não depende da minha vontade, não depende da minha súplica, não depende daquilo que eu quero ou não quero. É uma forma como se fosse um decreto mesmo de Deus, é uma forma totalmente inexorável de Deus agir. Uma segunda forma de Deus agir, eu chamo essa forma que é uma forma desejável, ou seja, que ela é flexível. Essa segunda forma de Deus agir é uma forma generosa e compassiva e que Deus demonstra para conosco. Nenhuma dessas duas formas Deus perde a sua soberania. Nós temos que entender que Deus é soberano o tempo todo. A soberania de Deus não impede a gente de escolha, não impede a gente de suplicar. Se não fosse assim, o salmista Davi não tinha dito em Salmos 28... bendito seja o nome do Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. Ou seja, Deus escuta as nossas orações. Se não fosse assim, não adiantaria orar. Mas Deus escuta a nossa oração. Sabe, a soberania de Deus, Deus nunca vai perder. Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Mas a forma que Deus age, às vezes é soberana,
e às vezes é uma forma desejável. Eu vou exemplificar melhor. A forma inexorável de Deus agir. Em Gênesis capítulo 6, fala da história de Noé, em que Deus fala para Noé: Noé, você vai construir uma arca porque eu vou mandar um dilúvio do céu. Eu vou mandar a chuva do céu, e eu achei em você, Noé, o único homem justo. Você vai entrar com a sua família, porque eu vou mandar chuva do céu e toda a humanidade vai morrer. Sabe, há uma perversidade muito grande, há um descontrole muito grande, e eu vou mandar chuva do céu. Essa forma de Deus agir foi uma forma inexorável. A história de Jonas, por exemplo, Deus mandou falar e falou para Jonas: Jonas, você vai para Nínive. Jonas, ele não foi para Nínive, e ele é engolido por um grande peixe, porque Deus não tinha perguntado se ele queria ou não ir para Nínive. Deus deu uma ordem, no capítulo 1, no verso 1, fala assim: Deus ordenou para Jonas: Jonas, vá a Nínive. Ou seja, foi uma forma soberana de Deus agir, sabe? E quando a gente começa a pensar nessa forma de Deus agir, que é uma forma soberana, a gente começa a entender que o plano principal de Deus para nós, que foi o plano da redenção por meio da cruz de Cristo, é um plano totalmente soberano, totalmente inexorável. Ou seja, não há luta que pode abalar, não há súplica que pode mudar. Esse plano de Jesus é um plano totalmente imutável, inegável. Não há nada que vai mudar isso, e é maravilhoso, porque esse plano, ele é um plano antes da fundação do mundo. Sabe, Deus não tem rascunho, Deus não vai tentando até chegar em Jesus. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 20, Colossenses 1,17, Romanos 8,58, e olha o que diz em João, no primeiro capítulo, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele quem? Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus é o plano perfeito, Jesus é o plano antes da fundação do mundo, e é esse plano que é o plano da redenção por meio da cruz de Cristo. É um plano totalmente inexorável, imutável, imutável, inegável. O plano de Jesus para as nossas vidas é um plano soberano. Então essa é a primeira forma que Deus tem para agir, uma forma soberana, uma forma, sabe, como um decreto. Mas eu vejo que há vários exemplos na Bíblia, que existe uma segunda forma de Deus agir no meio do seu povo, que é uma forma desejável. Paulo falou aqui que para a gente não agir como insensatos, para que a gente busque compreender qual é a vontade de Deus. Busque compreender qual é a vontade de Deus. Paulo falou em 1 Coríntios, no verso 6, no verso 13, no verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós temos como escolher as situações. Nós temos que escolher. Agora a questão é como saber o que lhe convém. Hoje em dia a gente vive às vezes um evangelho que distorce os princípios para a conveniência do povo, para a conveniência daquilo que eu quero. Não é isso que está falando. É por isso que nós não podemos agir como insensatos, sabe? Mas existe sim uma forma desejável de Deus agir. Alguns exemplos: Gênesis capítulo 12, talvez é o exemplo mais clássico disso. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, e desse filho vai ser uma grande descendência que eu vou te dar. O que Abraão fez? Ele fez um filho com Agar. E fica claramente ali que depois Abraão tem um filho com Sara, fica Ismael e Isaac. Ou seja, a diferença de Ismael e de Isaac é: um é permissão de Deus e um é vontade de Deus. Outro exemplo, 1 Samuel capítulo 8, quando Samuel já estava bem velho, a nação de Israel pede um rei para Israel. E Samuel foi orar a Deus, e Deus falou claramente: essa nação não precisa de um rei, eles têm a mim como rei, eles têm o Deus poderoso como rei. A nação de Israel não aceitou e falou o seguinte: Samuel, nós queremos um rei, um homem, nós queremos um rei físico. E Deus então concedeu um rei para a nação de Israel. O profeta Samuel ficou triste, e Deus falou o seguinte: Samuel, não se preocupe, o povo não te rejeitou como profeta, me rejeitou como rei. Sabe, ou seja, o povo saiu daquilo que Deus queria para a permissão de Deus. Tem vários reis, tem vários exemplos. Um outro exemplo, 2 Reis, capítulo 20. Esse exemplo é muito interessante. O profeta Isaías,
chega para o rei Ezequias e fala assim: Ezequias, chegou o seu fim, você vai morrer. Rei Ezequias, ele entra num choro profundo, ele suplica, ele roga a Deus, e Deus lhe concede mais 15 anos. Olha só, várias coisas acontecem nesses próximos 15 anos que foi dado a Ezequias. Uma delas é que nasceu um filho chamado Manassés. O filho Manassés dele, que assumiu o trono com 12 anos. E foi considerado um dos piores reis, inclusive igualado a um cara chamado Acabe, que talvez foi o pior. Manassés chegou a sacrificar o seu próprio filho em adoração a deuses. Sabe, muitas vezes quando nós saímos da vontade de Deus, nós temos que assumir as consequências. E nós questionamos lá dentro: por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes é consequência daquilo que eu escolho, não do que Deus tem para mim. É interessante que a palavra de Deus, toda ela se inclina para Jesus. Toda ela se inclina para Jesus. E eu fui olhar a história de Jesus, como ele agiu nesse meio. E é interessante que nem Jesus conseguiu fazer tudo o que ele queria. Lucas 7,30 fala um exemplo muito interessante. Fala o seguinte: os fariseus rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Jesus está falando isso, que os fariseus rejeitaram o propósito de Deus. Então não se iluda, porque você pode fugir sim do propósito de Deus para a sua vida. Pode sim. Lembra de Jesus em Mateus 13, quando ele estava falando de Nazaré? Ele falou o seguinte: Nazaré, eu quis fazer milagre entre vocês, eu quis ser profeta aqui, mas o profeta na sua casa não tem honra. Eu quis agir aqui, eu quis fazer sinais, prodígios aqui, mas não teve jeito, porque o profeta na sua casa não tem honra. E Jesus sai dali sem fazer o que queria. Mateus 23, Jesus lamentando sobre Jerusalém: ó Jerusalém, que mata os teus profetas, quantas vezes eu te quis te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, Jesus lamentou porque o desejo dele não foi cumprido. Ele queria fazer uma coisa, mas foi impedido. Ou seja, tem como sim a gente fugir da vontade de Deus. É por isso que essa pergunta que eu fiz no início, eu repito: como viver na vontade de Deus? Como entender a vontade de Deus? Como buscar essa vontade de Deus para a minha vida? E eu quero trazer 3 respostas. Mas desde já eu vou falar para vocês que essas respostas não são como uma fórmula, como uma receita de bolo. Porque não há uma resposta concreta, não tem como, é só fazer isso, aquilo, que vai aparecer a vontade de Deus na minha frente. Porque é algo progressivo. E eu quero trazer 3 respostas que eu estou tentando aprender, dentre várias outras que nesse evangelho nos ensina. Como entender a vontade de Deus? Primeiro, a primeira coisa, fazer aquilo que está ao nosso alcance. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aquilo que está ao nosso alcance. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas vivem uma paralisia ministerial, uma paralisia como líder, uma paralisia como igreja, como corpo de Cristo, porque elas ficam questionando e ficam tentando entender a vontade de Deus, como, por exemplo, como Jesus apareceu a Paulo. Jesus, aquela luz, falando o seguinte: Paulo, por que me persegue, sabe? E Jesus não vai aparecer assim, às vezes pode até aparecer para alguém aí dessa forma, mas Jesus, ele mostra claramente através da sua palavra, que existem princípios que estão ao nosso alcance. Se a gente não faz nem aquilo que está ao nosso alcance, se a gente não faz nem aqueles princípios básicos, como a gente vai viver a vontade de Deus? Ou seja, e é interessante, se você tiver com a sua Bíblia aí, continua no Efésios, no capítulo 5, eu vou ler para você o primeiro e o segundo versículo. Olha só no livro de Efésios, fala o seguinte, Efésios 5, no primeiro versículo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele fala: vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Só aqui já tem 2 exemplos. Para mim viver na vontade de Deus, tem que fazer aquilo que está ao meu alcance. Primeira coisa, viver em amor. Sabe, pessoas que passam ódio, pessoas que não sabem amar, pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que quando chegam no ambiente, é uma pessoa que traz escuridão ao invés de luz. Aí você quer viver a vontade de Deus, aí você quer que Deus apareça para você como uma fórmula mágica. É a varinha mágica, é aqui assim. Não é.
Sabe, por isso que nós temos que viver em amor, integridade, honestidade, sacrifício, tem várias coisas. Eu fiz questão, igreja, e eu vou ler para vocês, nesse livro de Efésios, no capítulo 5, do primeiro verso ao verso 17, Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, ele é bem taxativo em algumas coisas. E ele fala algumas coisas que você não deve fazer e algumas coisas que você deve fazer. Eu vou ler. O que evitar? Evite a imoralidade sexual, a cobiça, conversas tolas, palavras vãs, chocarrices, impureza, não seja ganancioso, não seja idólatra, evite obras infrutíferas, evite ser insensatos. Será que a gente está fazendo as coisas básicas que o Evangelho me ensina? Como viver a vontade de Deus, será que a gente está fazendo as coisas básicas? Sabe? E ele fala aqui, como agir? Só do verso 1 ao verso 17, ele fala o seguinte: viva como filhos da luz. E ele traz 3 características desses filhos da luz: bondade, justiça e verdade. Sabe, a gente às vezes vive numa mentira, a gente às vezes vive enganando as pessoas, enganando os outros. Às vezes, para mim conquistar aquilo que eu quero, eu passo por cima de tudo e todos. E eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida. Lá na frente eu bato contra uma parede, eu não sei o que fazer, mas é fruto daquilo que eu escolhi. Igreja, entenda uma coisa: a lei da semeadura nunca falha. O que a gente planta, a gente colhe. O que eu estou vivendo hoje é fruto daquilo que eu escolhi. Sabe, então entender a vontade de Deus passa por um trilho das coisas básicas do Evangelho, das coisas básicas do que nós vivemos através da Bíblia. Seja honesto, seja autêntico, seja fiel, vive em amor, vive em sacrifício. É esse que é o primeiro ponto. A segunda coisa, o segundo ponto de como entender a vontade de Deus: a primeira, fazer aquilo que está ao nosso alcance. A segunda coisa, entender quem Deus é. Entender quem Deus é. Muitos buscam Deus que faz e não entendem quem Ele é. Sabe, nós temos que olhar para a grandiosidade de Deus. Eu fico pensando, porque às vezes a gente olha a realidade como um mosaico bem perto assim, e quando a gente vai se afastando, está muito bonito, mas quando a gente vai se aproximando é feio. Às vezes a gente olha a vida nossa, a nossa vida está como um mosaico vista de perto, porque às vezes nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Mas igreja, quando nós entendemos quem Deus é, nós sabemos que o nosso Deus, Ele vê o completo. E Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle, igreja. O problema é que nós não entendemos o processo. Nós não entendemos o processo. E nós temos que entender o processo. Sabe, entender o processo quando está tudo bem é fácil. Agora entender o processo quando a gente é jogado numa fornalha ardente, quando a gente está na cova dos leões, é muito difícil. Entender o processo quando a gente está no vale da morte é muito difícil. Eu digo muito isso aqui na escola bíblica da igreja, que a gente está com saudade da escola bíblica, né? Eu digo muito isso, que a teoria na Bíblia é mais fácil que a prática. Sabe, porque quando você vai viver, quando você vai entender o processo, quando você está, sabe, que o seu castelo desmoronou, o seu sonho ruiu, eu tenho que reconstruir o meu castelo, eu tenho que voltar a sonhar, é muito difícil. Mas o segredo está para olhar na grandiosidade de quem Deus é. Foi assim que aconteceu com Jó. Foi assim que aconteceu com Jó. Jó 16 vezes ele questionou a Deus o porquê. Sabe, uma coisa nós temos que ter é sinceridade no nosso coração. Só que no capítulo 19 Jó fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó entendia quem Deus era, ele não entendia o processo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Os seus amigos falando falando que ele estava em pecado, a sua esposa falando o seguinte: amaldiçoe esse Deus logo e morra. Jó questionou o porquê, mas ele sabia sim a grandiosidade do Deus dele. Igreja, no capítulo 38 de Jó, Deus responde Jó. Sabe qual foi a resposta de Jó? Foi o seguinte: Jó, onde você estava quando foram colocados os alicerces da terra? Jó, onde você estava quando foi espalhadas as estrelas do céu? Jó, onde você estava quando foi cercado as águas para que não invadisse a terra? O grande segredo,
quando a gente não está entendendo o processo, é olhar para a grandiosidade do nosso Deus, porque Ele nunca vai deixar de estar no controle, e Ele estando no controle, mesmo nós passando por dificuldade, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele está comigo, sabe, porque nós podemos clamar a Deus, e Ele nos ouve. Foi o mesmo sentimento que teve Asaf no Salmo 73, no Salmo 73, Asaf começa questionando a Deus, e ele fala o seguinte: Deus, por que os ímpios prosperam? Parece que eles têm uma felicidade que eu não tenho, parece que eles não ficam doentes, parece que eles não sentem dor. Mas se você pegar o Salmo 73 e começar a ler ele todo, o pensamento de Jó muda, quando ele foca em Deus e na sua grandiosidade. Igreja, tire o foco às vezes do problema, e foque naquele que pode resolver o problema. Tira o foco nas suas forças e coloca o foco nas forças do Deus poderoso. Sabe, porque Ele é aquele que você pode estar no fundo do poço, ser vendido como escravo, ser preso, mas você vai ter a sua história mudada. Nós temos que confiar nisso, porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em homens, está em Deus. Como entender a vontade de Deus? Como entender a vontade de Deus? Olhe para a grandeza dEle, olhe para a grandeza do nosso Deus. Esse é o segundo ponto. O primeiro, como entender a vontade de Deus, fazer aquilo que está ao nosso alcance. E segundo, entender quem Deus é. Amém? O último ponto que eu quero trazer essa noite para você, igreja. Como entender a vontade de Deus, e esse ponto talvez é o mais importante, que é buscar incessantemente uma intimidade com Deus. Eu fiz questão de colocar essa palavra incessantemente, porque é uma busca permanente, é uma busca constante, não é uma busca de um domingo, não é uma busca de um culto, é uma busca diária. Nós temos que ter o nosso alimento diário. Martinho Lutero falou uma vez que ele estava tão ocupado com as coisas que ele estava fazendo, que ele não podia passar menos de 4 horas sem estar na presença de Deus. O que acontece hoje é que quanto mais nós estamos envolvidos, não só com as questões familiares, do trabalho, sociais, nossa, às vezes envolvido até nas questões da igreja, com ministério, com liderança, a gente às vezes está sobrecarregado demais com tudo isso, a gente está fazendo muita coisa, mas nós não temos tempo de buscar a Deus. A gente toma um caminho totalmente inversamente proporcional. Igreja, quanto mais sobrecarregado nós estamos com a obra de Deus, com tudo, mais nós temos que orar, mais nós temos que estar na presença de Deus. Olha o que diz Provérbios, no capítulo 16, no verso 3. Consagra ao Senhor tudo o que você tem, e os seus planos serão bem-sucedidos. Igreja, tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo é meu trabalho, tudo é minha família, tudo é eu no trânsito, tudo é eu onde que eu estiver caminhando, tudo é tudo. Consagre ao Senhor. Sabe, essa consagração a gente só entende se a gente tiver um processo diário de busca de Deus. É como 2 amigos, que você olha para um e para outro, as mesmas brincadeiras, até o sorriso fica igual, o jeito de falar. Quando nós vamos chegar nessa intimidade com Deus, e as pessoas vão olhar para mim e falar o seguinte: opa, esse tem Deus, esse parece com Cristo, esse parece com Jesus aqui na terra, esse é íntimo. Só buscando, só buscando. Olha o que diz Thomas Watson: a santificação é progressiva, se ela não cresce é porque não é vivida. Eu vou repetir: a santificação, ela é progressiva, se ela não cresce é porque não é vivida. A separação que nós temos tem sido um progresso. Sabe, a cada dia eu me envolvo mais, porque eu quero buscar conhecer a Deus. Igreja, eu falei que esse tópico é o mais importante, sabe por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos saber o que Ele quer. Mas nós vamos saber o que Ele quer. E é por isso que nós devemos sim buscar a Deus o tempo todo buscar a Deus, orar sem cessar, buscar a palavra de Deus. Nós buscamos respostas em muitas coisas, em muitas situações, mas busquem Deus, busquem Deus. A busca de Deus vai gerar 3 coisinhas em você: compromisso, dedicação e disposição. A busca de Deus vai gerar compromisso,
dedicação e disposição. É isso que gera em mim quando eu busco mais a Deus. Compromisso, dedicação e disposição. Eu citei no início que existe uma forma desejável de Deus agir, que muitas vezes nós saímos da vontade de Deus e vivemos na permissão de Deus. Eu falei da história de quando o povo de Israel pediu um rei, e Deus concedeu um rei. É interessante que Deus nunca abandona o seu povo. Teve vários reis, Saul, Davi, Salomão, Roboão, dividiu o império, ficou parte norte Israel, parte sul Judá. Sabe, mas todos esses reis que se voltavam para Deus, Deus não abandonava, Deus abençoava. Porque às vezes nós estamos vivendo uma situação que não foi aquilo que Deus quis para a minha vida, mas Deus está conosco, Deus nunca nos abandona. Eu falei de Isaac e Ismael, no capítulo 17 de Gênesis. Abraão falou e pediu para Deus abençoar também Ismael, e sabe qual foi a resposta? Abraão, eu vou abençoar Ismael, a sua descendência também vai crescer por meio dele, ele vai ser pai de 12 príncipes importantes. Sabe, Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos desampara, Deus sempre está conosco. Eu não sei, às vezes a gente vive aquele silêncio de Deus, parece que Deus não está conosco, às vezes nos sentimos desamparados, mas nós não podemos entender que Ele sempre está comigo. É por isso que a busca de Deus vai gerar em mim um compromisso, uma dedicação e uma disposição. Eu quero conhecer mais o meu Pai, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu queria encerrar fazendo a oração do Salmo 143 com vocês. A oração do Salmo 143, a partir do verso 8, nós vamos encerrar e vamos cantar um cântico. E diz o seguinte, Salmo 143, o verso 8: faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu amor bondoso, que o teu bondoso Espírito Santo me conduza por terrenos planos. Preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Olha o verso 10 novamente. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. É isso que nós precisamos entender. Como entender a vontade de Deus? É degrau por degrau, fazer aquilo que está ao meu alcance, não invertendo valores, não perdendo princípios, é entendendo a grandiosidade de Deus, mesmo quando eu não estou entendendo o processo, e é buscar uma intimidade com Deus a cada dia, que vai gerar em mim compromisso, dedicação e disposição. Nós vamos cantar um cântico agora, depois eu quero orar com toda a igreja, lembrando sempre que Deus sempre está no controle. Amém, igreja? Se você puder, entre no espírito de adoração esta noite, em nome de Jesus.